Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Hoje eu estou aqui com uma presença de uma pessoa maravilhosa, mas antes de falar dela, clica no canal, comece a seguir aqui, compartilha esse podcast. Não esqueça também que vai ter Sorriso Maroto em breve em Geneve, vai sair ônibus de Zurique, de vários lugares, então vambora curtir um pagodinho. Também daqui a pouco vocês vão ver o poder do network com o Thiago Brunet, Thiago não sei o que lá, que vai ser muito bom também. Tem ainda, esqueci o nome dela agora, Simone Mendes, em Zurique, gente. O VIP já acabou, mas a gente ainda pode comprar pista. Então, tô vendendo, entre em contato comigo e vambora festejar, porque hoje eu estou aqui com uma convidada linda, maravilhosa. Eu já conversei aqui um pouquinho com ela, estou encantada pela vida dela. Adriana o que mesmo? Eu já esqueci. Adriana Malacari. Adriana Malacari. Obrigada, Adriana, por ter vindo de tão longe, vir aqui com a gente, tá aqui com esse povo todo. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Linda cidade. Lindo, Amei. Viena é lindo, né, gente? Apaixonei. Tá nervosa? Um pouco. Ela tava mais nervosa, agora tá melhorzinha, tá a coisa. Adriana, lá vai, começar eu, sabe? Todo mundo que vem aqui, eu sempre faço a primeira pergunta. Sabe, eu não gosto, tipo assim, de podcast que faz aquela pergunta, as coisas assim, mas é pra eu conhecer um pouco também a pessoa, para os povos que tá aí, conhecer quem é um pouco você. Como você se define, assim? Quem você acha que... Quem é a Adriana pra você? Adriana, ela é uma pessoa que, acredito agora nesse momento, está se desconstruindo como mãe e se construindo uma mãe muito mais forte, né? É uma empreendedora com uma outra visão, né, de vida, de carreira, e uma pessoa bem insistente, digamos assim. Essa é a Adriana que eu vejo hoje em dia, né? Esposa, imigrante, mas com aquela sede de vencer, né, de se colocar no mundo, né, e não ser apenas mais uma coadjuvante, mais uma protagonista da sua própria história. Que linda! E como você parou aqui na Suíça? Porque, sei lá, sua história é tão linda. Bom, a primeira vez que eu vim aqui na Suíça foi em 2007, final de 2007 para 2008, quando eu vim comprar meu vestido de noiva. Esse foi o meu primeiro contato com a Suíça e odiei. Porque eu estava para voltar, acho que um mês e meio depois, tive que até antecipar a passagem, porque de tanto que eu não gostei daqui. Foi um processo de amor e ódio, assim. E mais por conta de algumas coisas na vida, né? Eu acabei tendo que voltar para cá, porque eu precisava de dinheiro, né? Essa é a verdade. E acabei vindo para a Suíça por ter uma base familiar aqui, mas que no final das contas tudo foi desestruturado, né? Então eu tive que ter uma nova, como fala, uma nova visão, tive que aprender também, né? Me reconstruir como pessoa também, né? Sair da casa dos pais, né? Eu tinha uma filha lá, então assim, tive que deixar minha filha com a responsabilidade com meus pais para emigrar para cá, me ver, né, como uma babá cuidando do filho de uma pessoa que, por sinal, era maravilhosa comigo, mas com aquele conflito interno de mãe dizer, eu estou cuidando de alguém, mas não estou cuidando do meu próprio filho, né? Então, assim, foi um processo muito complicado, doloroso, mas que, graças a Deus, isso me ajudou também a construir hoje quem eu sou, né? Isso é verdade. Ainda bem que você pegou isso, né? Estou mais forte. Isso mesmo. Mas no Brasil, você trabalhava já com alguma coisa com empreendedorismo? Ou você começou aqui? Eu sempre empreendi. Eu comecei a empreender aos 18 anos, né? E sempre também trabalhei no serviço público. Então, eu tinha meu trabalho, mas, ao mesmo tempo, de outro lado, eu sempre empreendi. Porém, eu sempre tive o nome da minha empresa definido, que é a Maine. Então, tudo que era empresa que eu colocava,
sempre tinha uma Maine. E por que esse é Maine? Da onde vem? Eu sou muito fã dos Scorpions. Aham. E tem um vocalista que se chama Klaus Meine, né? Mas em português a gente fala Maine. Então, eu adotei o sobrenome dele para mim desde a minha adolescência. Então, o meu nome eu colocava sempre como Adriana Maine. Mas, na verdade, o Maine não existe. Foi surrupiado. E até, inclusive, cartas de banco chegavam no meu nome como Maine, sendo que eu nunca tive o Maine na vida. E acabei, quando comecei a construir, né, esse meu lado empreendedor, você vai ser a Maine. A de Adriana com Maine ao lado. Então, ficou. Todos os projetos que eu tive ao longo da vida sempre tiveram a Maine. Acredito muito nesse nome. Então, desde a da minha primeira empresa, a Maine já virou loja de lingerie, já virou sex shop. Ela já foi bomboniere. Uau. A Maine também já foi um salão de unhas. E agora a Maine é uma empresa de consultoria empresarial. Já virou um grupo, né? Uau, a Maine que Group top. agora. Ah, mas deixa eu perguntar aqui. Esse aí de sexo shopping, vendia algumas coisas picantes? Assim, Vendia coisas picantes. E ajuda mesmo a picar mais a relação? Adriana, Com certeza, fala pra né? gente. Qual Com o produto que mais certeza. vendia? A Maine do sex shopping. Olha, vendia muito no começo, porque, assim, eu comecei a empreender com a Sexy Shop em 2008, 2009. Então, assim, era um mercado que estava começando. Já existia um sex shop, mas era muito fechado, né? Então, assim, os produtos que mais saíam eram os géis, aí os lubrificantes mais docinhos, digamos assim. Então, isso saía bastante, né? Então, se você pode dar uma dica aí para um relacionamento que tá um pouco... Não que tá ruim, mas que falta uma pimentinha, o que você indicaria para eles comprarem no sex shopping? Olha, eu acredito que vai de casal para casal. Mas, inclusive, isso foi coisa da minha avó que falava para mim. Dentro de 4 paredes vale tudo. Então, minha avó, que hoje infelizmente não está mais aqui, mas naquela época já de 80 e lá vai, uma cabeça bem antiga, ela falar isso, então, assim, eu acredito que vai muito de casal para casal. E se você tá bem, né, se você consegue saber o seu limite e saber o que também, né, dá prazer, eu acho que vale tudo, né, desde que seja feito com respeito e que cada um, ele esteja de acordo, né, em fazer o que fazer. Adriana, quando eu coloquei aqui sobre que você viria, uma empreendedora, teve uma pessoa que me perguntou, hoje parece que está na moda empreender, mas o que é realmente empreender? O que é uma empreendedora? Aí eu falei, tá, vou perguntar para ela. Bom, existe até uma discussão no meio da administração sobre isso, porque cada um tem um conceito diferente do empreender, né? Na minha visão, o empreendedorismo, ele é uma característica, né? Existem pessoas que têm facilidade muito forte em empreender, têm coragem de arriscar, né? Existem pessoas que confundem o empreendedorismo com um administrador. O administrador, ele pode ser um empreendedor, mas ele não é um empreendedor exatamente, porque o administrador ele está ali para gerir, né? Ele sabe tudo de gestão de empresa. Porém, o empreendedor, ele tem coragem de investir, ele tem um insight na cabeça ali muito forte, ele acredita naquele projeto e ele vai até o final. É por isso que você precisa andar lado a lado a administração com o empreendedorismo, porque o empreendedor, ele é aquele, digamos, aquela pessoa que está vindo de esqui, soltando na montanha-russa, descendo ladeira abaixo. Ele precisa saber qual é o limite dele. E existe, dentro do empreendedorismo, essa falta digamos assim, desse limite. É aí que a gente entra, né? Nós, administradores, entramos com a visão, o plano de negócio, né? Saber aonde você pode arriscar, até onde é seguro para você arriscar ou não. Então, quer dizer, desculpa, se uma menina hoje em dia está aqui, uma manicure, ela é uma empreendedora? Se ela está vendo como fala, se ela está tendo uma visão de mercado e ela quer inovar, né, nesse mercado, ela é uma empreendedora. Aí ela pode entrar em contato com vocês? Pode entrar em contato com a gente vai fazer todo o plano de negócio dela. De marketing também? De marketing também. O marketing está tudo ligado, está tudo entrelaçado. Finança, marketing, recursos humanos também.
tudo é interligado na administração para um bom plano de negócio. O plano de negócio, ele é um projeto, né? Isso vai depender muito, porque existem vários tipos de plano de negócio. E hoje em dia, vai surgindo outros tipos de ferramentas dentro da área da administração e do marketing que vai ajudar essa empresa a ter sucesso, né? E enfrentar o mercado, porque o mercado ele é muito instável. Então, assim, uma pessoa que está começando, ela precisa saber como ela vai entrar dentro do mercado, como ela vai lidar com os concorrentes e como ela vai manter a própria empresa dela viva e crescer dentro daquela área, né? Uma pessoa só é uma empresa? Uma pessoa só é uma empresa. Ok. Uma empresa, na verdade, ela é um ser humano diferente, digamos assim, porque eu, Mary, o Marycast. Isso. Porque a Marycast, ela tem uma vida sozinha, né? Você está ali administrando, mas ela é sozinha. Então, você precisa alimentar ela, você precisa ter um cuidado. Muitas das vezes, né, nós, empreendedores ou administradores, a gente vê muito pessoas que dizem assim, eu vou empreender para ter mais tempo para a família. Não exatamente, porque no início, uma empresa, você precisa ter muita visão, você precisa ter muito cuidado, você precisa nutrir, é como uma planta, para poder ela crescer e começar a ter a vida própria dela, né? Então, assim, dentro da administração, a visão de uma empresa é de um ser humano diferente, né? Uhum. Então, assim, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser regada para ela crescer, para ela andar com as próprias pernas. Leva tempo, né? Não é do dia para a noite, não é no primeiro mês que você vai ter um lucro enorme que você vai conseguir. Isso leva tempo. E é aí que mora o perigo, porque muitas empresas quebram antes de começar a dar lucro, né? Antes de ter uma vida, um ciclo de vida bom, para que ela comece a caminhar sozinha. Então, vamos embora. Eu tô aqui, eu tô tentando entrar no personagem de uma pessoa que está querendo ser empreendedor, ou talvez já é. Vamos falar uma brasileira que eu conheço até, ela é massagista. Só que aí ela não sabe, ela é massagista, ela faz na casa dela, ela tem um Instagram, só que o Instagram dela é mais ou menos, e ela não sabe nem preço direito, quanto que pode dar, o público, essas coisas todas, como ela tem que se vestir. Aí ela tá perdida, mas o trabalho dela é bom. Uhum. Aí, nesse momento, ela procura vocês para vocês dar aquele up de quanto que ela pode cobrar, quantas massagens ela pode fazer por dia, para ela não ficar também cansada. É assim que você vai ajudar as pessoas? Sim, é assim que nós fazemos, né? Nós vamos avaliar toda a empresa dela, no que ela pode melhorar, né? Os tipos de ferramentas que ela pode aplicar dentro da empresa dela para ela ter sucesso, para ter lucro maior, uma data, né? Limite ali, onde ela vai trabalhar, ter aquelas atividades para fazer, né, com relação à administração da empresa dela, para que ela chegue a um determinado tempo e comece a ver os pontos positivos, né, os frutos dela dando fruto. Porque, por exemplo, dentro de para uma empresa, o que a gente diz que um plano de negócio ele é super importante, porque isso ele dá a visão. Com o plano de negócio, ele vai te dar a missão. Qual é a tua missão dentro desse negócio? A tua empresa, qual a missão dela? Qual a proposta de valor que ela vai dar para o mercado? Qual é a visão da tua empresa para esse mercado? Porque muita gente, às vezes, quer empreender, mas não pensa, quando você pergunta, qual é a missão da sua empresa? Não sabe responder. Por quê? Porque não tem ainda aquela delimitação para saber aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Daqui a 5 anos, aonde você quer estar? Com uma franquia? Você quer estar com uma segunda unidade? Você quer ampliar para um centro? Então, tudo isso aí, o plano de negócio ele pode te dar resposta. Também tem a viabilidade de mercado, né? Que é o plano financeiro. A gente vai fazer uma prévia, né, para uma empresa que está iniciando, ou se não, uma empresa que já está no mercado, vai analisar e ver mais ou menos o tipo de viabilidade financeira, né? Como que ela vai precificar isso, os melhores fornecedores que ela precisa procurar, né? Padronização de investimento que entra dentro da área de recursos humanos, né? Como é que ela vai estar
essa imagem que ela vai imagem. passar para o mercado, né? E vocês isso também ajudam um pouco na hora do imposto? Como declarar um imposto, não sei, aqui na Suíça, se ela tem que pagar alguma taxa? nós damos uma prévia, né? Porque isso aí, aqui na Suíça, por exemplo, isso é mais voltado para a contabilidade. Isso. Então, assim, nós damos uma prévia, mais ou menos, do que ela precisa para se tornar independente, por exemplo, né? Que é na categoria que aqui a gente mais utiliza. Mas aí a gente direciona para um contador, né? Porque ele vai Que já é uma fazer outra toda coisa. essa parte de administração com relação à contabilidade da empresa. Por que você quis abrir essa empresa? Tinha alguma... Veio assim ou foi sempre uma vontade de ter essa empresa para empreendedores? Bom, foi um conflito que eu acabei descobrindo aqui na Suíça, né? Eu sempre quis empreender, sempre quis ser dona do meu próprio negócio, né? Desde muito jovem. Ser rica. Também. Mas, aqui na Suíça, eu acabei me descobrindo porque eu tentei, até ano passado eu tinha uma empresa que era Maine Gourmet Gifts, Aham. de novo. Era de cesta de café da manhã. Inclusive, eu estive num evento lá em Basel e foi lá que me fizeram uma pergunta que depois eu parei e eu fiquei, meu Deus. Ela falou assim, é isso mesmo que você gosta? Você está fazendo o que você gosta? E eu fiquei pensando, assim, meu Deus, que conflito. E eu passei o dia inteiro pensando naquela pergunta que aquela senhora me fez. Aí eu cheguei em casa e disse, não é. Eu tenho que parar e me analisar. Eu consigo fazer... Porque às vezes a gente quer uma coisa e não é muito bem aquilo que o nosso interno ele diz que é para a gente estar fazendo. Então, assim, eu não sou muito boa... como fala? Eu não sou muito boa em fazer as coisas. Eu queria ter o dom de, por exemplo... Manual, assim. Manual. E aí eu disse, meu Deus, eu disse, vou me analisar. E fiquei analisando e fui buscar em toda a minha carreira, né? 18 anos já de carreira. Eu disse, nossa, eu sempre trabalhei com educação. E toda vez que eu trabalhava com educação, que eu entrava nessa parte, em 3, 4 meses eu já virava líder. Eu entrava sempre no mais baixo, digamos assim, e eu sempre virava líder. A importância de se analisar, né? E eu sempre fui líder. Aí eu disse, meu Deus, isso aí tem alguma coisa. Aí fiquei analisando se estava me formando também, né, já. E aí é isso que eu preciso fazer. É aqui é a minha profissão. Ajudar outras pessoas a empreenderem. Eu já tentei 4 vezes. Já basta. Eu já sei que eu não consigo ser manual. Então, eu vou ajudar, através do meu conhecimento, outras pessoas a trilharem o caminho do empreendedorismo, né, da administração. E me encontrei. Tanto que quando eu estava em processo de desenvolvimento da Gourmet Gifts, né, eu já tinha montado meu escritório todo para consultoria, que eu nem ia dar consultoria, mas eu não tinha exatamente a cozinha industrial para trabalhar. Eu disse, nossa, eu montei um escritório empresarial, mas eu não tenho a cozinha. Eu vou para esse ramo. E acabei indo para esse ramo de consultoria, né? Pretendo escrever meu livro, fazer um plano de negócio, né? Um livro mais voltado para realmente quem não é da área de administração, de fácil leitura, para você mesmo aprender a fazer o seu plano de negócio para a sua empresa. Que top! Essa é a E minha você tem pretensão. quantos filhos? Eu tenho 2 filhos. E como você faz para ser empresária, porque é uma empresária, e ser mãe? Dá tempo de fazer isso tudo? Graças a Deus dá bastante tempo. Inclusive foi por causa deles, né? Que eles me deram esse suporte aí para buscar realmente essa independência com relação a essa consultoria empresarial, né? Porque recentemente, meu filho de 2 anos, o Júlio, ele recebeu um diagnóstico de autismo, né? Ele é autismo não verbal. E estamos em processo de reconstrução de mãe, porque é um processo muito doloroso, eu acredito, que é um medo, uma instabilidade que a gente tem, né? É um conflito interno muito grande.
quando a gente recebe um diagnóstico assim. Mas, por outro lado, né, eu agradeço muito a todo esse processo que eu já vim na Suíça aqui fazendo e hoje poder ter o meu escritório de consultoria empresarial, porque isso me dá a possibilidade de ajudar meu filho muito mais, porque eu posso me ausentar do meu escritório, mas ao mesmo tempo continuar dando minhas consultorias, né? Quando você ficou sabendo, né, que teu filho talvez poderia ser autista, aquele momento ali, como é pra você, pra receber o resultado? Meu Deus, será que não é? Ou pra você foi calmo? Porque, tipo, como você falou antes, né, um luto, será que vai ser? Será que não é? Tudo que eu construí pro meu filho. Como é isso pra uma mãe pegar um resultado assim? Para mim foi um choque muito grande, porque o Júlio, ele já... Nossa, eu acho que meu filho é um milagre, porque eu e meu esposo, nós tentamos ter filho durante 2 anos, né? E todos os testes que eu fiz, acusavam que eu estava infértil, apesar de já ter uma filha. E nós passamos pelo Hospital Universitário de Genebra, né? Começamos o processo para a FIV, para as primeiras consultas. E no hospital eles diziam assim, vamos fazer a FIV, mas a gente vai só colocar um óvulo. E aí eu disse, eu não vou pagar muito caro, né? Uma aplicação que você tem o quê? 20% só de chance de ter ou não, né? E só um óvulo, eu disse, não, tô fora. Eu vou fazer no Brasil, porque no Brasil eu tenho 2 óvulos. E assim eu tenho logo engravido, esse era meu objetivo, né? Engravidar de gêmeos, encerra a fábrica e acabou a história. E aí nós ficamos atrás de uma profissional no Brasil para fazer todo esse processo. É super cansativo, muito cansativo, mentalmente, espiritualmente, fisicamente, é tudo muito cansativo. E, inclusive, nosso casamento entrou em conflito, porque depois de tempo eu disse, não é justo eu não ter um filho, meu marido quer ter filho, né? Será que eu não estou atrapalhando a vida dele? Enfim, entra nesse conflito interno inteiro. Mas você se E sentia culpada por por não poder dar um filho pra ele? Você eu também... me sentia. Eu me Ok. senti. Você nunca achou que também poderia ser da culpa dele? Não, porque ele também fez todos os testes. E ele Ah. estava ok. O problema era comigo. Ai, E, e o problema, tanto que comigo, a médica falou, não tem a menor possibilidade de você engravidar, porque nos 2 testes que eu fiz de esterossalpingografia, né, o contraste não passou. Ele só ficou no útero. Ou seja, as minhas trompas estavam todas bloqueadas. Não tinha a menor condição. E seu marido nunca quis terminar com você por causa disso? Não. Não, ainda Não. bem. Ele que me controlava. Ele dizia, não precisa, a gente já tem a nossa outra filha. Não, mas... Enfim, é um conflito, né? E aí, eu sei que a consulta, nós já íamos marcar passagem para ir para o Brasil em junho, já começar a fazer o processo. Já tinha até falado com a minha tia para me acompanhar no outro estado lá, enquanto eu estava lá recebendo os hormônios e tudo mais. E quando foi em abril, eu comecei a sentir um enjoo. Eu disse, nossa, eu tô tão enjoada. Aí eu falei pro meu marido, eu disse assim, se eu não tivesse com o diagnóstico de infertilidade 100%, eu diria que eu estava grávida. Aí ele disse, quem sabe Deus não faz um milagre. Você imagina uma pessoa que não acreditava em Deus começar a falar assim, né? Aí eu disse, bom... Eu disse, normalmente, depois de milhões de testes de gravidez negativa, eu disse, normalmente eu vou fazer um teste de gravidez, no dia seguinte a menstruação vem, né? Fui fazer o teste de gravidez. Eu imaginava na minha cabeça dando o resultado depois da FIV, né? Apesar de você saber que já, né, vem um positivo. Eu fui fazer o teste, eu dei um grito tão forte, que meu marido ele ficou sem reação. Mas foi de imediato, assim que subiu a linha do positivo, estava grávida. Aí eu fiquei naquele conflito. Meu Deus, eu tô grávida. Mas e se tiver fora da trompa? Porque as minhas 2 trompas estavam bloqueadas. Eu disse, meu Deus, e aí, agora que não tem mais chance mesmo. Aí eu fiquei. Isso foi numa sexta-feira? Quinta? Talvez. A consulta que ele marcou com a ginecologista foi na segunda.
nós ficamos todo dia fazendo teste para ver se não ia descer a linha do... Porque tem a gravidez também, que o óvulo não fecunda, né? E eu torcendo para aquela linha continuasse. Teve um dia, eu fiz 6 testes. Caramba! Até a data de ir na médica. Teve um dia que ela ficou um pouco mais fraca. Meu Deus. Porque tá ficando fraco. Porque tá mais grávida. Fraco. Enfim, cheguei lá. Não deixei meu marido ir, né, nessa consulta, porque eu fiquei com medo de se for ectópica, eu prefiro ter a notícia só eu, né? E aí eu fui lá, fiz, eu contei para a doutora ficou super feliz, né, com essa notícia. Ela é africana, ela é maravilhosa, aquela mulher. E fizemos lá, ela disse, olha, pode ser que não apareça, né? Quando ela colocou a ultrassom, lá estava ele no lugarzinho certo. E aí, já de primeira assim, depois, tivemos mais uma outra consulta, quando ela foi, que já dava, acho que com 9 semanas, 8 semanas, 9 semanas, ela disse, eu aposto que é um menino. E realmente veio um menino. Desde, a mulher é no olho. Caramba! E veio o Júlio. Né? Fiz todo um acompanhamento para uma gravidez. Você foi pro Brasil depois não, em junho? Não. Já estava grávida, cancelei tudo. E aí nós fizemos todo um acompanhamento de uma gravidez, como fala? De risco? De risco. Então, assim, tive que usar hormônio para, né, fazer o útero ele ficar bem, reagir bem. Foi todo um processo que eu fiz para que o bebê segurasse realmente já devido ao meu histórico. E o Júlio nasceu bem, 4 quilos, foi uma cesariana, né? Foi tudo, graças a Deus, foi perfeito, né? Tudo Deus ele programou bem, essa da médica, da obstetra que fez o meu parto, foi tudo muito maravilhoso. Então, assim, ele já é o meu milagrinho. E né? quem descobriu que ele era, como é que fala? Autista. Como você percebeu? Porque tão pequenininho, tem pais que percebem um pouco com 3, 4 anos, que não conseguem talvez falar. Como vocês perceberam isso? Talvez para ajudar alguma mãe que está... Foi a pediatra que verificou no dia da consulta dele, de 18 meses. Ela viu que ele não olhava muito para ela, né? E aí ela ficou com aquilo na cabeça, fez alguns testes lá e diagnosticou atraso no desenvolvimento motor e de linguagem. E ela nos indicou fazer uma avaliação na Fundação Poliautismo, né? Mas você, como mãe, nesse período, você nunca tinha percebido nada, nadinha, Nunca nem no percebi olhar? nada. Nunca percebi nada porque a minha filha, a Vitória, a mais velha, ela falou 1 semana antes de completar 2 anos. Então, eu achava aquilo ali normal, né? Então, eu disse, vou deixar ele no tempo dele, né? Mas, pelo fato dele não ter um contato visual com ela, ali já começou a me levantar um pouco de desconfiança, né? Com relação ao autismo. Porém, é um processo muito delicado, né? Não é fácil. E eu tive uma relutância muito forte em aceitar, né? Porque você, quando mãe, você constrói todo um sonho, né? Para o seu filho, você sonha, você imagina, projeta a vida dele, tudo mais. Então, quando vem um diagnóstico, assim, ou uma possibilidade de um diagnóstico, você já começa a sentir medo, porque é o desconhecido, né? Você não sabe como é que vai ser o processo, você não sabe como ele vai se desenvolver. Então, assim, é uma coisa muito complicada, né? Eu fico pensando, assim, nas mães, não só nas mães, né? Como nos pais também, que é um processo muito doloroso, porque nós precisamos, se nós temos a força de uma mãe internamente, de fazer tudo melhor para o filho, para uma criança que tem um problema de desenvolvimento cognitivo, verbal, ou algum outro tipo de desenvolvimento de atraso, enfim, você tem que encontrar força maior ainda, né? E muitas das vezes a gente entra em conflito espiritual também, porque existe um ditado que eu acredito muito, que Deus ele não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Porém, existem muitas vezes que a gente acha que
aquela sensação de abandono, né? Aquele abandono, será que Deus me abandonou? Porque eu não tô aguentando mais. E tá bem, tá normal, é bom você dizer que você precisa de ajuda, né? Você precisa, não é bom a gente estar 100%. A minha terapeuta sempre fala, né? A gente tem que saber também dizer onde está o nosso limite, porque tá tudo bem, né? Nós, mães, a gente tem a sensação de que a gente quer carregar tudo, quer abraçar o mundo, quer tentar proteger o máximo, e, na verdade, a gente não pode. Nós também temos limites, né, para isso. E agora, né, saiu finalmente o diagnóstico dele, ele tem um autismo, realmente, mas ele vai começar agora a fazer as terapias, né, para começar esse desenvolvimento da fala. O atraso dele é na fala, então ele não chega a ser não tem tipo outro tipo de transtorno, porque tem criança que também chega a ser um pouco agressivo, tem crise. Ele não, mas assim, de qualquer maneira, você vê que ele tem uma certa dificuldade para tentar falar, ele quer tentar falar, mas não consegue, né? Então, assim, é uma coisa muito delicada. Você tá aceitando mais agora ou ainda tá difícil para você aceitar essa situação? Agora sim, eu aceito melhor. No começo não foi nada fácil, não. Teve Você um se julgava conflito. por quê, meu Deus? Por que meu filho é assim? Eu me julguei porque foi um problema comigo, foi na gravidez, foi porque eu fiz isso, foi porque eu fiz aquilo, né? A culpa é minha. Inclusive, eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, então eu sou autista também. Não é possível, porque eu tenho algumas características. Aí, inclusive, a médica lá da fundação disse assim, não, eu não estou vendo a senhora ter característica nenhuma. Não, mas eu tenho. Você quer se colocar dentro daquele mundo, porque você fica meio perdida, é uma coisa nova, né? Mas, ao mesmo tempo, eles ensinam você uma outra forma de amar, Ai, né? que lindo. É um amor diferente. Eu acredito que os filhos, eles têm esse poder. Eles tornam um pai e uma mãe, seja biologicamente ou não, né? Então, assim, você aprende, você está ali em evolução. Nós temos a teoria pelo que a gente pega do pai e da mãe, mas na prática mesmo são eles que dão. Não E tem pra como onde fugir. você agora lidar com a sua filha mais velha, né? Porque muitas vezes a gente tem um segundo filho e o nosso filho pode ser diagnosticado com alguma coisa, e a gente acaba dando toda a atenção para um e esquecendo o outro. Aí o outro começa a ficar meio rebelde, sabe? Você consegue, não, eu tenho que dar atenção pro meu filho pequeno, mas eu não posso esquecer a minha filha grande. Ou você, às vezes, também fica meio sem saber o que fazer? Olha, eu digo que é metade, metade. Às vezes eu consigo dar essa atenção, né? Apesar dela sempre reclamar. Ela tá com 9 anos, tá entrando na fase dos 10. Ela tá virando mocinha, né? Então, assim, É uma que precisa de muita muita atenção. atenção. Então, assim, ela reclama, às vezes ela reclama, mãe, que a senhora não tem mais tempo. Mas ela ainda tá naquela fase, assim, ela quer se tornar mocinha, mas quer também ser bebê, né? E aí eu converso com ela, eu disse, olha, seu irmão, no momento, ele precisa de mais atenção um pouquinho. Você precisa me ajudar. Então, ajuda a mamãe, que assim a gente, né, trabalha junto com o teu irmão, porque ele, né, ele tem esse problema de desenvolvimento. Aí ela, tá bom. Então, ela treina com ele, ela tenta fazer ele falar, ela se integra, né? Porém, às vezes eu tiro o dia para ficar com ela, né? Eu fui recentemente nós viajamos para Basel, né? Foi um dia super cansativo. Nós voltamos no último trem, saímos bem cedo, 5 horas da manhã de Genebra. Só vocês duas? Só nós duas. Ah, que E top. passamos na loja, brincamos, compramos, comemos. Então, assim, é um dia que eu tiro para ela, né? Mas, às vezes, acontece o conflito. Acontece o conflito interno meu, né? Diz assim, nossa, eu não tô dando tanta atenção quanto eu deveria, né? O Júlio, ele precisa de mais atenção. Às vezes, até com ele mesmo, eu não sei um pouco lidar, né? Porque, por exemplo, você quer tentar ajudar, mas você não consegue, né? Inclusive, uma coisa que eu estou pretendendo é começar a fazer uma formação terapêutica para ajudar ele. Então, assim, é um processo, né, que eu estou iniciando agora
É um pouco desconhecido, mas eu vou conseguir chegar lá. É muito lindo, né? Você falando assim, porque isso eu acho que todo mundo que está assistindo a gente, como eu, todo mundo tem um tipo de problema na vida. E você tem, não um problema, mas isso que você está passando agora com seus filhos, que é ser mãe, se você tem a sua empresa, e como administrar tudo isso, né? Um filho que está sabendo agora com um diagnóstico, depois uma filha também que precisa de ajuda, depois a sua empresa. Você pensa. Deixa eu coisa. Não, pode ficar assim, como você quiser. Obrigada. Só botar. Você pensa assim, hoje, segunda é dia da empresa, terça é dia dos filhos, porque a sua empresa é em casa? Não, eu tenho um escritório próprio, né? Uhum. Então, eu equipei meu escritório para Aham. meus filhos. Minha Ah, filha ok. tem uma parte dela, então para ter um pouco mais de tempo com Isso. ela também. Então ela vai lá. Tem uma parte do meu marido também, porque ele é meu sócio, né, Ah, nessa ok. caminhada. E também pro Júlio, pro pequeno. Então, quando eles estão lá, às vezes vai todo mundo trabalhar, senão só vai eu. E administrar isso, né? Tem que administrar tempo pros filhos E pra você? e pro marido também, E o né? seu tempo? Você consegue também pensar em você nisso tudo? Tô, com certeza. Eu falei que esse ano eu ia tirar pra mim, né? Eu tô em processo de cirurgia bariátrica, Ah, então eu tô fazendo todo o acompanhamento ainda. você fez? Não, eu tô ainda em processo. Eu Ah, talvez vá fazer, né? Ainda não tem data, mas talvez depois de junho eu já comece a fazer, entre em cirurgia, né? ok. E tá sendo um processo bem longo, mas é para cuidar de mim mesmo, né? Meu bem-estar, né? Resolver problemas médicos também que já vinham ao longo do tempo. E é isso. Desculpa, você me contou ali antes, quando estava batendo um papo ali, é um caso um pouco delicado, né? Que a gente estava falando sobre relacionamento e você falou que foi difícil você talvez ter um relacionamento com seu marido, tudo, porque você foi abusada quando era criança. Você tinha quantos anos? Eu tinha 6 anos de idade. E como você percebeu que isso era um abuso? Você já sabia o que que era? Ou depois você, com o tempo que você percebeu que era um abuso, ou no momento você já sabia? Olha, eu sempre tive consciência de que foi um abuso. O problema do abuso sexual, né? Porque foi o ato em si, né? E o problema do abuso sexual é que o abusador, ele passa para quem é abusado de que a culpa é sua, entendeu? Então, dos 6 anos até os meus 16 anos, que eu levei 10 anos para falar para a primeira pessoa que eu tinha sofrido abuso sexual, eu vivi com o sentimento de culpa. Eu falei pro meu irmão, né? E porque assim, eu fui abusada sexualmente aos 6 anos e sofri uma tentativa aos 14. Uau. Então, assim, Pela já de uma mesma outra pessoa? pessoa. Ah, não, ok. E, e quando aos 16, que é quando você, né, tá entrando na fase da adolescência, né, é um mundo novo, o primeiro namorado, a primeira relação sexual, né, que tem, eu comecei a entrar em colapso. Foi aí que começou o meu primeiro sintoma de bulimia, né? Porque tudo isso reflete no adolescente. Só que eu sempre fui muito retraída, acredito eu, por conta do abuso sexual, né? E então, assim, eu não externalizava nenhum tipo de sentimento. E não contar para minha mãe também, porque eu tinha medo dela me bater, né? Porque as mães de antigamente eram assim, né? Porque também você achava que a culpa era sua? A minha também, né? Então, assim, quando eu contei pro meu irmão, Ele inclusive, era mais velho, seu irmão? Mais 10 novo? anos mais velho do que eu. Ok. Ele sempre foi a minha referência, assim. É, eu lembro do apoio que ele me deu, né? E do quanto foi importante. Porém, internamente já estava tudo destruído, digamos assim. Só que eu sou meio autodidata, né? Eu consigo sarar algumas coisas nesse processo, e outras não. E fui colocando, digamos assim, de lado internamente. Só que chega uma hora que tudo isso explode. E explodiu onde? Quando eu tive minha primeira filha. Foi a primeira crise de pânico e ansiedade que eu tive, com 3 meses, depois dela nascida, né? E aí
terminou de explodir a bomba aqui na Suíça, porque ali você entra com o maior conflito que tem internamente. Você muda de cultura, tem um choque cultural, choque do idioma, tem o choque, como fala, do tratamento das pessoas na rua aqui, né? Nós brasileiros, nós somos mulheres até, então tem algumas, né? Eu me encaixava nesse patamar de tentar querer que a pessoa adivinhasse o que eu estava sentindo. Aqui nós temos muito isso, esse choque, né? A gente deixa subentendido e aqui não, aqui você tem que falar onde está doendo. Aqui, então eu vou te ajudar, né? Então, assim, teve esse conflito muito forte em mim, né? Hoje eu já ajudo outras pessoas a não passar por isso, né? Hoje eu já... Onde está doendo? É aqui, então vamos resolver. Hoje eu sou muito mais racional, né? Eu evoluí como ser humano, digamos assim, com esse lado. Porém, existem coisas que eu tive que ir para terapia para me ajudar, né? Eu fui entender que eu não era a culpada aos 25 anos, porque eu sempre trabalhei com educação, eu sempre fui trabalhando em serviço público. E lá na escola nós tivemos uma terapia, né, de uma psicóloga, que ela estava ali para ajudar se caso nós estivéssemos em contato com uma criança que estava sofrendo abuso sexual, abuso moral, enfim, qualquer tipo de abuso, como identificar nessa criança. E à medida que ela foi falando, eu fui desmoronando, entendeu? E ali eu passei a entender que a culpa não foi minha, porque todo o tempo, ao longo dessa trajetória, eu tive a sensação de impureza. Eu estava suja, eu era alguém ruim, entendeu? Então, assim, esse conflito, ele veio durante muito tempo. Hoje eu entendo que não, E né? pra ter sua primeira relação sexual, foi difícil ou não passou muita coisa na sua cabeça? Bom, pelo que eu já li um pouco, normalmente, inclusive eu li até um estudo, um artigo que fala assim, que o abusador, uma pessoa abusada, né, sexualmente, ou ela se torna um abusador, porque ela normaliza, ou ela se torna meio que paranoica, né? Porque tudo ela vê, ela fica naquele estado de alerta todo o tempo. Eu bloqueei. Então, assim, muitas coisas dessa parte da infância, dos 6 anos, até antes e depois, eu bloqueei. Então, quando as pessoas me perguntavam, né, minhas colegas perguntavam da escola, tu já teve tua primeira vez? Não, não tive. Então, quando eu tive a minha primeira vez, eu fui livre no pensamento de dizer que eu nunca aconteceu nada, né? E foi muito bonito. Foi com o meu melhor amigo. Um deles, né? Que hoje já não é mais. Porque depois que aconteceu, acabou. Ó, o marido dela ali com ciúme, ó. Ok. Mas na época ele era meu melhor amigo, né? Um dos meus melhores amigos. E eu acredito que foi bom, né? Porque eu acho que quando a gente tem amizade, a gente confia, né? Mas logo em seguida casei, né? Então, Com ele? não, Ah. com outra pessoa, né? E foi isso, mas sempre teve esse conflito. É Né? porque Foi eu muito tô falando difícil. isso, porque teve uma pessoa também que eu também entrevistei, eu não sei se ela falou aqui no podcast, foi comigo ali, que ela também falou que foi abusada, mas todas as relações dela, hoje em dia, ela não conseguia ter uma relação amorosa, porque ela ficava bloqueada, querendo ou não, no subconsciente vinha aquilo dali, até para ela ter prazer também era difícil, então ela não conseguia, às vezes, se encontrar. Então, como ela não estava segura dela, ela não conseguia passar segurança pro relacionamento e terminava. Então ela era infeliz, mas sem saber que era por causa daquilo. Até que ela conheceu uma pessoa que ela foi descobrindo da onde vinha e que tá se tratando até hoje, na verdade. Não, mas isso acontece muito. Comigo também aconteceu, né? Eu tinha, com relação à vida amorosa, assim, eu nunca tive relacionamentos muito longos, porque sempre existia aquela falta de confiança, né? Confiança em mim mesma e no outro. Porque
eu acredito que o abuso sexual, depois de um tempo, para nós que sofremos, ele se torna um bloqueio, né? Por mais que você goste daquela pessoa, você se sente sempre, ou vem flashes, né? Dependendo de como é. Algumas coisas que você faz podem vir flashes de memória daquele ato e você começa a sentir repulsa, que acontecia muito comigo, né? Ou você passa a se sentir ou obrigado, ou você passa a sentir nojo do que aconteceu, porque você passa a se sentir culpado. Você ainda tem aquele sentimento de culpa. E eu só fui me libertar disso depois dos 30 anos. Depois que eu entendi. Porque é um processo, tu vai ter que se perdoar, tu vai ter que perdoar A pessoa que a fez. pessoa que fez. E esse é o pior processo que tem. Mas você precisou de ir para um psicólogo, um terapeuta, ou foi tudo mais sozinha? Eu fiz tudo pelo YouTube. Olha, que top, tá vendo, gente? Aí, ó. Eu fui verificando alguns podcasts, né, algumas entrevistas, e fui tentando trabalhar, né? Hoje eu tenho minha terapeuta, porque isso acabou refletindo no meu peso, né? Então, assim, um acúmulo de sentimento que veio ao longo do tempo, inclusive a bulimia, né? Tô sendo tratada, porque a minha bulimia, ela já chegou num patamar... A minha bulimia, não. A minha crise de ansiedade, ela chegou num patamar medical, né? Então, assim, mas se você estiver passando por qualquer tipo de problema, porque às vezes não é necessariamente o abuso sexual, mas o abuso moral, né? Existem pessoas que convivem com pais narcisistas, né? Pessoas que têm transtorno de bipolaridade. Então, tudo isso vem acarretando na criança, e quando ela se torna um adulto traumatizado, né? E isso vai refletir na vida. Então, assim, se puder procurar tratamento, é a melhor coisa. Antigamente, eu pensava que tratamento era uma coisa, nossa, não é ruim, não quero. Hoje em dia eu vejo por outro lado, né? Tá sendo um divisor de águas, assim, na minha vida, né? Porque eu tô finalmente deixando sentimentos para trás, sentimentos esses que não me pertencem, né? Porque antigamente a gente pensava realmente que a culpa era da pessoa em si. E também eu comecei a me conscientizar com a minha filha, porque eu morria de medo que ela passasse pelo mesmo processo. E isso foi muito ruim, porque quando eu deixei ela em Manaus com meus pais, ela ficou na casa da pessoa que me abusou. Meu Deus. Eu vou até me ajeitar aqui. E o que aconteceu? Ela estudava num bairro diferente, e meu pai levou ela para a escola, mas deixou ela almoçando na casa dessa pessoa que tem filho e tudo mais. Quando eu vi o vídeo, eu parei, eu travei, e veio todo aquele tipo de sentimento. Eu disse, meu Aquela Deus, ela tá em angústia, aquele perigo. medo, aquele tudo. E eu não posso fazer nada. Eu tô aqui quilômetros de distância. E eu não posso fazer nada. E você não queria falar o que aconteceu da pessoa? Falei com a minha mãe. Aham. Mas a minha mãe, não é nada e tal. Até porque acredito que quando eu falei para os meus pais, eu estava embarcando praticamente para a Suíça. Eu joguei a bomba com 30 anos para eles, né? Que eu vim para cá com 30 anos. E eu disse, olha, aconteceu assim, 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 assim. E é isso. Tô embarcando. Tchau. Beijo. Fui embora. Então, assim, eles não entenderam muito bem que tipo de abuso foi, né? Até hoje acredito que eles não entendem. Talvez meu pai vai entender agora. Minha mãe também, mas enfim. E ver a minha filha naquela situação, né? Apesar que, graças a Deus, não aconteceu nada, mas me ativou o pânico em mim, né? E ali foi quando eu disse, não dá para eu viver aqui e ela lá. Ou eu trago ela, ou eu vou embora. Uau. Né?
E foi quando eu dei o ultimato no meu marido. Quer casar comigo? Quer. Então, mande buscar minha filha. Então, foi assim. Então, foi muito rápido o processo dela vir embora pra cá, né? E foi ali que eu entendi que Deixa eu perguntar, ela estava em perigo. o marido, você pode fazer algumas, calma aí rapidinho, algumas fotos da gente aqui? Que aí depois eu mando, deixa eu ficar aqui, pode fazer foto, pode fazer vídeo, pode fazer, aqui assim a gente falando. Desculpa. E aí, ela veio, né? Só que reativou sentimentos ruins em mim. Que eu não sabia que era ruim. Até que ela disse, mãe, eu não aguento mais. Toda vez que ela chegava da escola, eu dizia, alguém te abusou? Alguém tocou em você? Alguém fez isso? Não, Alguém fez aqui aquilo? na Suíça Aqui já. na Suíça. Totalmente paranoica. Total, completamente. E isso foi até os 6 anos, com ela. Eu não deixava que ninguém tocasse nela, visse ela. Eu dormia um sono super leve, porque eu ficava com medo de alguém lá. E aí eu estava entrando numa paranoia completa. E aí uma vez ela me chamou, mãe, eu não aguento mais. A sua filha, com quantos aninhos? 6 anos. 6 anos, falou, não aguento. Mãe, não aguento mais, mãe. A senhora precisa parar, porque se acontecer, eu vou lhe avisar. Uma menina de 6 anos me confrontando. E eu disse, realmente, eu preciso parar. Eu preciso acalmar. Eu preciso de tratamento. Foi aí que eu fui procurar um tratamento para mim, tentar tirar, né? Inclusive fiz. E a terapeuta falou assim para mim, e se acontecer? Você não vai estar lá. O que vai mudar isso na tua vida? Eu disse, realmente. E se tu morrer? Vai acontecer a mesma coisa. Tu não vai estar aqui para proteger ela a vida inteira. Não acontecer a mesma coisa, né? Sim. Eu tô falando de relação a... Se eu morrer, ela vai continuar. E eu não vou estar aqui. Então, você precisa continuar a sua vida. Aconteceu com você. Mas não quer dizer que vai acontecer com ela. E você está sufocando ela, né? Você está transferindo o teu medo para ela. E aí eu parei para pensar e disse, realmente é verdade. E foi quando eu parei, né? Inclusive, teve um episódio na escola que o garoto, né? Perguntou se ela queria ver o... Aí a primeira coisa que ela chegou em casa e falou, mamãe, o menino fez assim, assim, assim. No outro dia a gente estava lá na escola já, né? E eu já super protetora já. A minha terapeuta diz que eu sou uma mãe galinha, né? Mamãe pula. Aí eu fui lá na escola, resolvi e tudo mais. Então, assim, hoje eu já não... Esse medo, ele já não me pertence mais, né? Que bom. Mas é um processo muito complicado. Você passar, né, por um abuso, não adianta. Ou você perdoa, cura suas feridas e segue a vida, ou você vai ficar sempre preso no mesmo local, né? Ou aquele sentimento de culpabilidade, ou aquele sentimento que você não quer enfrentar, porque muitas vezes a gente não quer enfrentar um sentimento desse de confronto, né? De tentar verificar, buscar. Inclusive eu fiz, porque esse sentimento, durante muito tempo, bloqueou muita relação entre eu e minha mãe, porque eu colocava culpa nela. Olha. Por que ela não percebeu? Porque né, minha mãe, ela estava passando por um problema muito complicado também, familiar. Então, ela só chorava por esse membro da família, né, que tinha sumido. E enquanto isso, eu estava sendo abusada. Você foi abusada mais de uma vez? Uma vez. A segunda tentativa, eu saí correndo. Ok. Então, assim... Mas teve mais outras 2 tentativas. Então, assim... Mas, de qualquer maneira, eu culpava minha mãe. A culpa é da minha mãe, porque ela não me viu. E, na verdade, minha mãe, hoje, olhando por outro lado, por outro ângulo, ela também estava passando por um problema complicado, né? Então, assim, eu fui uma presa, digamos assim. Mas não dá, acontece. Poderia ter sido com ela, poderia ter sido comigo, poderia ter sido com outras pessoas, enfim, pode acontecer com qualquer um.
né? E saber perdoar. Hoje eu consigo falar com a pessoa, né? Tudo mais. Mas você nunca quis entregar essa mas- pessoa pra polícia? Não adianta. Não adianta. Primeiro porque no Brasil a lei já Já tem muito prescreveu, tempo. digamos assim, né? E segundo, isso vai me trazer o quê? Que tipo de benefício vai me trazer? Talvez ela não fazer isso com outras pessoas? Também. Mas vai acabar a vida dela. E depois quem vai se sentir... Eu vou me sentir feliz com isso? Que você gosta também dessa pessoa. A pessoa tem filhos, né? E assim, eu fico pensando assim... Eu acredito que eu tenha que, talvez, né? Mais pra frente, eu tenha que resolver entre eu e ela, Ok. né? Mas não colocar outras pessoas no meio, porque é muito complicado. Você tem vontade de, quando uma vez você for no Brasil e falar com ela? Ou não tá preparado ou não? Uma coisa. Não, eu acredito que eu não tenha... Ela sabe, né? Tem consciência. É isso que eu penso. Será que ela tem consciência do mal que ela te fez? É isso? Acredito que sim. Aham. Acredito que sim. Até porque das vezes que a gente esteve no mesmo local, ela sempre ou saía ou baixava a cabeça. Então, assim, você sente aquele sentimento de vergonha, né? De talvez até medo também de falar, né? Das pessoas saberem do que aconteceu em si. Mas acredito sim que talvez um dia, mas acredito que eu perdoei, eu realmente perdoei. Foi um trabalho espiritual que Deus fez na minha vida muito forte, né? E é isso. Mas perto também, não quero que meus filhos estejam, porque eu tô aqui, mas eu já tô ali ligada, né? De tentar evitar o máximo de perigo que eu posso. Que, É assim. que É isso. linda! Claro que ainda, né? Acredito que ainda tem muita coisa ainda. Até porque com o tempo os sentimentos eles vão aflorando e aí você vai tratando, né? Tudo tem que ter paciência e tempo. Teve uma pergunta aqui que de um seguidor aqui fez. Ele foi um homem. Ele falou assim: uma pessoa, qualquer tipo de pequena empresa, assim, pode te procurar para te ajudar? Eu trabalho com pequenos empreendedores, né? Pequenas e médias empresas. Essa é a minha formação, minha especialização, ela é dentro. Eu trabalhei com grandes empresas, mas não tecnicamente na área da administração, né? Sei como funciona, mas pequenas empresas é o meu carro-chefe, digamos assim. Ok. Uma pessoa que, como eu falei antes, né, tá começando ou não tá perdido, ela Isso. te procura e você vai Nós vamos encaminhar tudo certinho. E você fez o quê? Qual foi a sua profissão que você aprendeu para estar passando para as pessoas hoje? Eu sou Isso. formada em administração, sou registrada no conselho e tudo bonitinho. Ah, ok. Então você sabe do que você está fazendo, né? Sim, sou formada em administração e tenho também tecnólogo em processos gerenciais. Também estou estudando ainda, ano que vem, se Deus quiser, eu termino, meu tecnólogo em serviços jurídicos, que eu sempre também me apaixonei por essa área da parte de documentação, notarial. Inclusive, foi aqui na Suíça que acabou despertando um pouco esse lado. E estou terminando as minhas pós-graduações, né? Uau! Não bastante. Sempre evolução, né? 5! 5 em um ano, meu Deus. Hoje eu penso, onde que eu tava com a cabeça? Então, eu tô fazendo MBA executivo em administração financeira, controladoria, auditoria, e-commerce, negócios digitais e direito cartorial, Não, vem cá, notarial você tem e tempo de fazer isso comércio. tudo, ser mãe, ser esposa, ser... Não, o seu dia tem 28 horas, tem 30 horas, A porque... madrugada ajuda. É na madrugada que eu acredito. Eu não sou muito do dia, Aham. mas quando chega 11 horas da noite, meu ofício começa. Eu sempre falo, muita gente me pergunta, porque eu fiz um curso de coach, fiz uma formação de coach, e teve uma vez que alguém me perguntou assim, Mary, eu gosto de dormir, eu não gosto de acordar cedo, porque hoje em dia acordar cedo para você aproveitar o seu dia, acordar 5, 4 horas da manhã, 6, para você ver o seu dia passar. E eu também gosto de acordar cedo, eu adoro acordar cedo,
Mas eu sempre penso assim, tá bom, eu vou acordar às 7 horas da manhã. Vou vir aqui pra sala, vou pegar um café, vou ficar tomando café, olhando pra televisão até 10, 11 e não fiz nada produtivo. O negócio é a gente se conhecer. Eu não gosto de acordar cedo. Eu acordo tarde, mas eu sei que à noite eu sou produtiva. Você falou, 11 horas da noite é ali que eu estou no meu colapso de produzir. Isso. Ok, tá tudo certo. Você vai dormir mais tarde, vai acordar mais tarde, mas quando você está acordada, você está produzindo. Não adianta você acordar super cedo e não fazer nada durante o dia. É melhor você se conhecer. Eu sei que eu sou mais da parte da manhã. No meu trabalho, até em casa mesmo, eu sei que eu acordei ali até 1 hora da tarde, eu tô produtiva. Depois dali já eu borocochô, já não gosto de fazer mais nada. Mas isso que você falou, você é da noite, então é Eu da sou da noite que noite. você produz. Isso. Terminei todos os meus trabalhos, tudo, de conclusão de curso, TCC, monografia, tudo foi durante a madrugada. É de madrugada que as minhas melhores ideias chegam. Mas, eu acordo de manhã, então eu durmo muito pouco. Inclusive, estou tentando resolver esse assunto de insônia, né? Mas, normalmente, é à noite que eu tô ligada. Então, à noite, depois que as crianças dormem, eu tô no computador, trabalhando, tô estudando, tô tentando fazer meus projetos. Aquele site, aquela que você me mandou pra mim sobre o seu trabalho, foi você que fez? Sim, sim. Ele Eu tá que muito fiz. profissional, ele tá muito lindo. Falei, Obrigada. uau, top. Eu gosto de fazer, né? Gosto de Você é sempre estar ali. perfeccionista? Sou demais. Demais, e eu tô tentando parar com isso. Porque o perfeccionismo, ele é bom, por um lado, mas, em compensação, ele é ruim por outro, porque ele nunca tá bom. Sempre É. tem alguma coisa a melhorar, né? E, e é por isso, assim, que eu tô tentando achar um meio termo ali, tentando tirar esse perfeccionismo de lado para tentar. Mas eu, com as minhas coisas, eu sou muito exigente. E sou workaholic também. Isso é bem ruim. Eu sempre Ok. trabalhei muito. Se eu estou empenhada numa coisa, eu estou 1000% ali de cabeça naquele projeto, né? Como você falou, tem um lado positivo, tem um lado negativo. Negativo, é. Talvez pros seus clientes seja até positivo, porque Sim, sabe que eles vão te entregar talvez um projeto, vocês vão descobrir um projeto junto e o projeto vai sair bom, né? Vai ser em boa qualidade, porque você gosta de tudo perfeitinho. sim, sim. E como é pra você trabalhar com pessoas? Porque pessoas é complicado, mas também é gostoso trabalhar com pessoas. Você já teve pessoas complicadas trabalhando que você tem que, olha, faça isso, a pessoa não faz. Já tive. O meu maior conflito foi com um colega de trabalho. Ele era meu chefe e depois eu virei chefe dele. Ih, aí é E complicado. aí foi bem complicado para ele, né? Inclusive, nós estudamos juntos na mesma universidade, só que eram cursos diferentes. E mas aquela questão, eu aprendi a ética na prática, né? Sempre tratei ele com respeito. Depois de um tempo ele teve que sair, acabou saindo porque ele Ele não realmente aguentou a não situação? aceitou, Ah, tá. né? Mas assim, eu lido bem. Eu sou muito motivada a desafios. Eu amo desafio. É por isso que, por exemplo, uma coisa que não me. Eu sou motivada a desafio. Se eu consigo, né? O que eu tô pensando em francês? Réussir, como fala? Consegui? Não. Não. Se eu consigo o objetivo, ali eu já começo a perder um pouco o interesse. Aí eu já Aham. busco outra motivação, né? Então, assim, eu perco o foco muito rápido das coisas que eu já consigo, né? E então, por isso que, talvez isso que me ajudou muito na minha carreira, chegar em cargos de liderança, porque eu começava e aí eu via uma possibilidade e eu só parava quando chegava lá em cima. Então, assim, de 90% dos meus trabalhos, todos eu cheguei em cargo de liderança. Inclusive, o que era mais difícil, que foi dentro do serviço público. Eu, com 3 meses, já virei secretária da escola, né? Que eu comecei com cargo administrativo, de agente administrativo. Então, assim, eu sempre fui motivada a isso. E isso vem do perfeccionismo e vem do workaholic também, né? Que eu me empenho ali, vou até conseguir chegar a um objetivo central. Porém, antes, eu perdi o foco
perdi o interesse muito rápido e deixei vários projetos pelo meio do caminho. Quando, aqui na Suíça, depois dos 30, que eu me autoanalisei, eu disse, não, eu vou voltar e vou terminar tudo aquilo que eu deixei parado. E voltei e finalizei tudo que eu tinha deixado parado. Que e top! Assim, porque eu entendi depois que você precisa fechar ciclos. Não adianta você sair abrindo um monte de coisa, se lá na frente você não vai, talvez, não ter um sentido maior. Você precisa fechar ciclo. Então, eu tinha um ciclo da administração das faculdades para terminar. Fui lá, terminei. Agora, estou em busca das minhas pós-graduações, que já estavam também, né, no projeto nesse meio tempo. Vou terminar, se Deus quiser, esse ano. Ano que vem eu termino também serviços jurídicos, para tentar começar a entrar de cabeça no meu mestrado. Mas vou começar também, quero fazer, né, essa formação para ajudar meu filho com relação ao autismo. Para ver se eu consigo também finalizar, porque no Brasil eu também entrei na área de técnico de enfermagem. E deixei. Já finalizando, eu deixei para lá, larguei tudo. Então, assim, eu sempre iniciava as coisas, mas não terminava. Iniciava e não terminava. E essa como técnica de enfermagem, você gostaria de fazer aqui para ajudar também o seu filho? Porque eu fiz 3 anos, tipo técnico de enfermagem, e aí depois eu poderia me especializar, ou ficar com os velhinhos, ou ficar com crianças que precisam de ajuda, ou com como é que fala? É com pessoas handicapé, como é que fala handicapé em português? Não sei. São pessoas deficientes. Pessoas deficientes. Tinha vários, depois desse curso eu poderia me fazer algo a mais ainda. Você tem vontade também de fazer isso ou isso não? Não tenho vontade. Você queria só fazer alguma coisa para ajudar o seu filho. Isso. Mas eu não descarto a possibilidade, porque sempre vou ficar com aquela sensação de que eu deixei aquilo ali aberto. Então, assim, eu tenho pretensão de voltar ao Brasil, né? Daqui a alguns anos, porque eu tenho um sítio lá, então, assim, preciso parar para ver também as coisas que eu deixei lá. Então, eu pretendo daqui a um tempo, passar uns 2 anos, e aí talvez eu reabra, né? Para fazer lá no meu país mesmo, esse curso que eu deixei aberto, digamos assim. Mas os outros eu já finalizei, já estou dando início a outros, pretendo daqui a pouco fazer meu mestrado, né? Como Então, você se vê assim, daqui a 5 anos? Com o seu com empreendedorismo, não com seus filhos, agora como profissão. Daqui a 5 anos, eu pretendo... Rica! Com certeza. Eu pretendo ter uma escola de cursos profissionalizantes, né? Voltado para a comunidade, porque eu acredito que quando a gente migra, a gente perde um pouco do nosso sonho e fica um pouco perdido. Então, assim, eu tenho essa vontade de ajudar outras mulheres a sonhar novamente, né? Mas só mulheres? Homens, mulheres, enfim. E pretendo já estar finalizando, talvez iniciando o meu doutorado. Essa é a minha pretensão que eu tenho profissional. Eu quero chegar a um doutorado. E aí sim, eu estaciono. Talvez, né? Aí talvez você feche o círculo para... Não, talvez. Eu digo talvez porque quando eu terminei a administração agora, que eu fui até na Unigran, né? E aí eu disse, nossa... É uma grande faculdade, né? Ela ajuda bastante. Você tem, né, você para o seu curso no Brasil, você tem a possibilidade de concluir, né? E eu disse, não vou fazer mais nada. Eu não vou fazer nada. 3 meses depois eu já estava cheio de pós-graduação pra fazer. Eu disse, meu Deus, por que eu tô ficando doida? Você gosta de evoluir, você gosta de estar sempre em movimento? Eu gosto muito de estudar. É a minha paixão estudar. Então, ler também? Ler também. Hoje já não leio tanto, né? Mas não assim que tô falando livro. Mas sempre gostei muito de ler. Mas eu gosto muito de estudar. Muito mesmo. Então, assim, fazer projetos para mim,
fazer monografia, para mim é uma diversão completa. Eu posso... Eu lembro de um projeto que eu fiz, um plano de negócio para conclusão de curso de processos gerenciais. Eu fiz 6 meses. Foi o meu bebê. A minha filha estava pequena, ela estava com 6 meses, eu acho. Então, ela dormia, eu ficava trabalhando de meia-noite até as 5 da manhã, eu dormia de 6 até as 7, porque eu já tinha que levantar para cuidar dela. Uau. E depois eu já ia para o trabalho, enfim. Caraca, quem quer faz, né? Quem não quer dá desculpa, mas é bem isso. Foram Teve 6 uma meses, pessoa que assim. me falou também que você ajudou ela. Agora, eu não sei quem foi, que você ajuda ela, às vezes, nos projetos que ela faz. Acho que foi a Nath do... Eu sou voluntária no Grupo Mulheres do Brasil. Ah, Inclusive, foi o grupo que me ajudou nesse processo de autoconhecimento, indiretamente falando. Porque eu estava grávida e começou, né? Teve a conferência, a primeira conferência. Eu disse, nossa, tá cheio de empreendedor lá. Eu queria estar lá. Aí eu mandei uma mensagem para a Natália, um e-mail, né? Quanto que tá custando e tal, a mesa. Aí ela mandou, super simpática, né? Aí eu não respondi. Eu disse, nossa, mas será que eu sou capaz de ficar nesse meio? Fiquei pensando, né? Tá, meu filho nasceu, tudo mais. Aí eu falei com meu marido, eu disse, chegou a hora. Quero voltar pro mercado, mas eu quero empreender. Ele disse, tudo bem, então vamos lá. E aí eu mandei uma mensagem para ela, eu disse, oi, Natália, tudo bem e tal. Ela, oi, disse, quanto é que tá? Aí ela falou, né, o valor da conferência do ano passado. Eu disse, eu quero. Eu não sei o que eu vou colocar, mas eu quero uma mesa. Ela disse, tudo bem, gostei de você. Aí, enfim, ela me deu uns 3 meses assim para pensar, porque eu tinha que já dizer qual era o meu tipo de negócio, eu ainda não tinha. Eu disse, tem cesta de café da manhã? Ela disse, não tem, então vai ser esse aí. E foi, porque eu estava namorando um outro negócio na Itália, né, trazer. E aí foi lá, mas assim, eu não estava segura, né? Bebê pequeno, enfim, muita coisa também. Eu não estava segura. Aí eu disse, não. Mas lá eu tive o prazer, né? Tive o contato com várias empreendedoras brasileiras, né? Tive o contato com ela maior. E esse ano ela me chamou para ser voluntária e ajudar na parte da agenda, né? Do Hub, que é esse projeto maravilhoso que tem lá em Basel, que dá espaço, né? Para as mulheres fazerem workshops, ateliê, conferência. Tem um lá auditório lindo, que eu já falei para ela que tô louca para fazer um evento lá, né? Tem esse projeto também do grupo, né? Que agora que vai ter o Eu Vi Summit, né? Que vai ter lá em Basel, que mudou de nome. Então, assim, nós estamos entrando agora no mercado, né, internacional, porque vai ter muita gente lá de Basel, está abrindo porta para muita empreendedora brasileira. Isso é muito bonito de ver, porque através do trabalho dela, ajuda outras mulheres a sair do casulo, achar que podem muito mais, né? Mulheres que estão trilhando aí o sucesso. Eu tive já muito contato com muita gente boa, gente de um profissionalismo incrível. É muito bom trabalhar com eles, muito bom estar sendo voluntária nesse projeto delas, e eu acho extremamente importante para nós, né, para nossa comunidade brasileira na Suíça ou em qualquer lugar do mundo. Tá vendo? Olha, ela tava nervosa. Quando começou, já tá mais, a gente tá quase 1h30 aqui falando, tá vendo? Quando eu falo que passa rápido. Verdade. Você tem alguma coisa que você queria falar que eu não te perguntei, assim? Acredito que não. Acho que a gente até falou que estava fora da pauta, né? Então, vamos para terminar. Eu sempre tenho uma rapidinha aqui, mas o que é a Suíça para você? A Suíça hoje, para mim, ela é uma mãezona para mim. Eu aprendi muita coisa aqui nesse país. Dou graças a Deus também, porque eu evoluí muito como pessoa aqui, né? Mas eu acredito que ela é minha mãe, né? Minha mãe que me adotou, né? Que está me ensinando também a ver a vida com outros olhos, né? Quando a gente deixa a casa do papai e da mamãe, como eu falei, no Brasil, a gente está super protegido ali, a gente vem para cá, é uma outra visão, né?
Então, assim, me ensina coisas boas. Hoje eu não me vejo, né, morando, voltando para o Brasil para morar. Tive essa... Inclusive, fui no Brasil da primeira vez, depois que migrei para cá e voltei para lá de férias. Eu disse, nossa, eu passava 2 anos falando, eu vou pro Brasil, eu vou pro Brasil, eu vou pro Brasil, eu vou pro Brasil. Cheguei lá, com uma semana, eu falei pro meu marido, disse, eu quero ir embora pra casa, eu quero ir embora pra casa. Ele, mas tu tá, né, aqui que tu dizia que era a tua casa? Eu disse, não, eu quero ir embora pra casa, lá na Suíça. Então, quando o avião chegou, eu disse, tô em casa. Então, aqui eu comecei a sentir essa sensação de pertencimento, né? É um choque, assim. Não é uma sensação muito boa, mas que a gente acaba adquirindo. Então, hoje aqui é a minha casa. Até a gente viaja por aí, eu falo, nossa, o trem tá atrasado. Aí ele disse, tu já virou Suíça? Eu disse, ai, tá sujo. Aí ele, tu já virou Suíça? Ele fala, a moto tá mais suíça do que eu. Disse, bom, a gente se acostuma, né? Aqui é um país maravilhoso de se viver, né? Queria muito. Meu pai veio aqui, né, o verão passado, e ele amou com relação à limpeza, ao ônibus, transporte, né? Com relação à violência que não tem. Então, assim, ele achou bem interessante. E queria muito que o nosso Brasil tivesse assim também, né? O nosso país é um país lindo, de uma diversidade incrível, uma cultura maravilhosa, que cada estado... E é enorme, né? Um país enorme. Acredito que nós vamos chegar lá ainda um dia. Amém. Tomara. Né? E é isso. Eu já estou nas minhas rapidinhas por aqui, mas que nunca é rapidinha. O que você falaria? Não. Quem é a Adriana de 30, a partir dos 30, né? Você sempre falou dos 30 anos, depois dos 30, quando você veio para a Suíça, muita coisa mudou na sua vida. Que eu entendi aqui que você pegou essa noção, talvez, de perdoar, talvez trazer a sua filha, tudo que aconteceu. Você consegue ver a diferença da Adriana depois dos 30 e antes dos 30? Consigo ver, nitidamente. Né? Eu acredito que eu sou muito mais forte hoje. Eu já não tenho tanto medo. Então, assim, depois dos 30, depois que eu imigrei, eu perdi o medo. Eu já tenho muito mais coragem para enfrentar a vida. Não tenho mais medo de dar errado, porque eu sempre sei que tem uma solução. Ok. Você já perdeu Você ainda está no processo de luto? Ou você acha do luto como é que fala? Do Do diagnóstico do seu filho? Você acha que já está agora? Já estou bem? Eu acredito que está passando, né? Às vezes eu me pego chorando, né? Assim, com medo. Eu tenho mais... Como eu falei para médica, né? O meu medo maior não é por ele, é pelo julgamento das pessoas que não sabem o que é o autismo, né? As pessoas têm muito preconceito, porque eu digo as pessoas porque eu também me encaixava aí, né? Eu me encaixava dentro desse meio de achar que o autismo era um fim da linha, né? Eram pessoas que têm problema de intelecto, enfim, uma deficiência. Eu tinha esse pensamento e hoje eu vejo que não, né? O autismo, ele tem várias nuances, né? Dentro do que a gente chama de espectro, né? Então, assim, cada criança, ela é diferente da outra. Mas isso não é... Eles não são deficientes, não é uma doença. É uma característica deles que cada um vai ter, diferente do outro. E vai ter um desenvolvimento e tá tudo bem. Tem um desenvolvimento. Não é uma corrida de cavalo, como eu sempre falo, né? Cada um a seu tempo. Minha sogra também, ela sempre fala para mim, chacun a son temps. Então, assim, cada um a seu tempo. Ele vai desenvolver quando ele quiser, vai chegar a hora dele e é isso. Então, assim, hoje eu tento ver por esse lado, né? Mas não foi fácil. Isso é fato. Eu sou dislexia e eu descobri que eu era dislexia fazendo... Eu estava... Não é bem uma faculdade, mas era de administração de empresa também, aqui. E ali, meu professor... O meu namorado, na época, já tinha achado que eu era meio assim, sabe? Mas ali ele falou assim, não, Mary, tem alguma coisa errada. Aí eu tive que ir pro hospital, fazer vários exames. Mas aí a médica falou pra mim, você já tá com 30. Então, tudo que você aprendeu até agora, a maneira de ser dislexa, como você vai na escola, tudo, não tem como mais, como uma criancinha pequena, da gente poder te ensinar. Agora você já aprendeu, a gente não pode fazer mais nada. Você vai do jeito que tá.
E aí, com aquilo ali na escola, na hora da prova, eu podia ficar 15% a mais do tempo do que os outros adultos, que não era mais criança. E eu poderia também perguntar ao professor, se eu não entendesse o que estava escrito, a questão, eu poderia perguntar para ele formular de uma outra maneira. Mas, tipo assim, antigamente eu não sabia. Hoje eu sei porque para ler eu gaguejo, não consigo ler muito em voz alta. Se eu trabalho com números, se eu tenho que botar 76, ainda mais por causa do alemão, eu vou botar 67. Eu me atrapalho muito. Mas hoje em dia eu não vejo. Antigamente na escola era um problema, porque eu achava que eu era burra. Mas hoje em dia que eu entendi que eu tenho esse pequeno. Não é um problema, mas tem esse pequena deslícia, não sei como é que se chama isso. Esse pequeno probleminha aí, e tá tudo certo. Eu vivo a vida de outra maneira. O que eu gosto de falar, essa comunicação, então eu vou me focar nisso daqui. É isso aí. E tá tudo certo. Tá tudo bem, né? Eu acredito que cada ser humano, nós não somos um padrão, né? Por mais que, inclusive, eu até falava pro meu marido, eu ficava revoltada. Eles querem colocar meu filho num padrão, meu filho não é o padrão. Então, assim, eu acredito que nós não somos um padrão. Cada um, ele vem para cá, para esse mundo, né, com uma missão e com um tipo de passagem pela vida, né? Então, assim, meu filho, vai ter a dele, né, a passagem dele. Eu não sei o que ele vai mostrar, eu não sei onde ele vai chegar, assim como minha outra filha também, assim como eu também. Então, assim, talvez a minha experiência, né, alguém que vai ver o vídeo vai dizer, nossa, passei pela mesma situação, eu vou lá, vou procurar. Essa é a minha deixa no mundo. E você fala sobre isso no seu Instagram, sobre o seu filho, passar dificuldade. Porque não é só, tem coisas boas, mas também tem dificuldade de ser uma empreendedora, ter uma firma, ter um filho, uma família casada. Você fala sobre isso no seu Instagram para as pessoas, porque tem muitas mães, não só brasileiras, portuguesas, que falam a língua portuguesa, que tá com o mesmo problema que você, ou que quer empreender, mas acha que é impossível porque tem um filho autista, porque tem um filho com síndrome de Down, tem um filho com dislexia. Sabe, você ajuda mães ou ainda não tem vontade de fazer isso? No meu Instagram, eu tô modificando, né? Eu tô tendo, porque eu sou muito tímida. Então, assim, eu tenho essa dificuldade de falar em público, né? Inclusive, aqui tá sendo, né? E olha, já tá quase 2 horas aí, imagina. Eu sou muito tímida. Então, assim, hoje eu tento atualizar meu Instagram para esse lado. Mas eu tenho uma certa dificuldade. Porém, no TikTok, eu entrei e me apaixonei pelo TikTok. Só que eu não sou constante. Eu tenho muita vergonha de postar vídeos, essas coisas. Então, assim, no TikTok, eu comecei a fazer esse processo da cirurgia bariátrica, antes de saber do diagnóstico do autismo, né? Então, hoje eu já vou, né, tentar inserir, porque é um assunto muito delicado, mas eu acredito que também vai ajudar outras mães para saber que não está sozinha, a gente está passando Com pelo certeza. mesmo processo. Eu só em Né? Geneve eu conheço é porque eu faço um trabalho terapêutico junto com uma amiga psicóloga. E ela em Geneve, ela conhece Nyon, Geneve ali. Eles têm uma comunidade de brasileiros que têm filhos com síndrome de Down, com vários tipos de diagnósticos assim diferentes. E tem muito. Não tem pouco, não. Por isso que eu tô falando assim, como é bom, às vezes, a sua voz de botar no mundo, tipo, eu conheço uma delas que é mãe brasileira, o filho dela também ele é dislexo ou ele tem autismo? Não lembro. Tipo, ela é, como é que fala? Ela é faxineira, mas ela vez quer empreender, fazer alguma coisa, mas acha que não tem tempo. E talvez você que já tá nesse ramo para mostrar, a gente pode. Com certeza. Porque ela faz decoração para festa, mas ela acha que ela não tem tempo, porque não vai ter tempo pro filho, não vai ter. Talvez esteja aí o seu trabalho de mostrar que é possível, né? Sim. Eu acredito que a gente tem tempo para tudo, né? O que acontece é que a gente não consegue administrar bem esse tempo. E essa é a sua área, né? Então, assim, eu acredito que para as mães, né, falando diretamente para as mães agora, que se veem num diagnóstico, seja de qualquer tipo de desenvolvimento atrás de desenvolvimento, que precisa agora ter que se recolocar, né? Se autoanalisar para saber
o que vai fazer e como vai ajudar o seu filho, a sua filha, enfim, ou até mesmo você, porque muitas pessoas se diagnosticam com algum tipo de transtorno adulto, como você mesmo disse, né? Então, assim, eu acredito que o empreendedorismo, ele está aí para isso, né? Você pode empreender, você tem essa facilidade de empreender e encaixar também com as outras áreas da vida, né? Claro que depois de um tempo você vai precisar focar mais na empresa, porque a empresa, ela precisa de muita, como fala? Dedicação. Isso, dedicação depois, né? Para ela crescer, né? Mas o empreender, você pode empreender dentro de casa, pode empreender fazendo vídeos no Instagram, né? Apresentando produtos, você pode empreender fazendo um curso de terapia, por exemplo, para, como eu te falei, uma formação para ajudar outras pessoas, pode empreender também fazendo uma associação de uma organização para as mães que estão ali para falar, um clube do livro, qualquer coisa você pode empreender, né? É verdade. O empreendedorismo é isso. É o social, é o empreendedorismo empresarial, é o empreendedorismo... Enfim, o empreendedorismo, ele é vasto, né? É verdade. Que maravilha, gente. Olha, muito obrigada, Adriana. Obrigada a você. Mas antes de terminar, sempre tem aquela perguntinha assim, se você... A gente está quase com 8 bilhões de pessoas, se eu não me engano, na fase desse mundo aí todo. E vamos supor que a sua mensagem... Se você tem um ídolo, assim, que é famoso, uma pessoa que tu gosta muito... Eu gosto muito dos Scorpions, né? Dos Scorpions, você tá falando. Eu sou fã. E vamos supor, eu não sei se ele tem Instagram, mas no Instagram ia passar a sua foto com uma mensagem da Adriana, que todo mundo que gosta dos Scorpions também, desse cantor aí, desse grupo maravilhoso, ia estar ali. Uau! Qual mensagem você daria aí pra todo mundo que tá vendo? Todo mundo que tá no Marycast já vai ver. Tem uma música dos Scorpions que eu gosto Lá vai ela muito, com os Scorpions, lá vai, ó. que chama-se Follow Your Heart. Então, Ok. assim, siga seu coração, né? Eu acho que a gente tem que seguir o nosso coração. Onde a gente seguir o nosso coração é onde está a nossa alma, né? Onde a gente está a nossa força. Então, assim, eu sou uma pessoa muito racional, mas eu acredito que seguir o coração é uma forma da gente se sentir vivo. Nem sempre a razão, ela tem razão. A gente tem que começar a sentir também o coração, porque o coração é ali onde está o teu sentimento, a tua alma, é ali onde Deus habita. Ai, Então, que lindo. siga seu coração. Siga seu coração. A mensagem de hoje, siga seu coração. Adriana, muito obrigada. Foi lindo. A gente foi... Eu pensava que ia ser uma coisa e foi outra. Por isso eu gosto do Marycast. Eu aprendi muito hoje aqui com você. Gratidão. Uau, incrível a sua história. Mulher forte, guerreira, que está sempre em evolução. Se vê que você deixou sua filha, não, agora eu vou buscar minha filha, lutou para ter um filho tá passando por um diagnóstico difícil, mas você não para de lutar, você tem a sua empresa, você tem o seu marido, você tem... Uau! Muito incrível, parabéns. É bom Obrigada. Quando a gente vem aqui e vê brasileiros, sabe, que tá aqui em outro lugar, que pega a Suíça, como você falou, como uma mãe, que tá aqui, mas eu tô aqui, eu sou uma imigrante, mas eu vou vencer. Não é porque eu não estou no meu país, não é a minha língua que eu não vou vencer. Quando a gente quer, a gente tá dormindo, quando está acordada, quando todo mundo tá dormindo, mas eu quero, é isso que eu vou fazer, eu vou vencer. Então... Uau, muito linda a sua história e muito obrigada. Ai, dá que pegar um pouco das gripes dela aqui, ó. Resfriada. Muito obrigada, Adriana. Obrigada a você. Valeu. Gente, aperta. Se alguém quiser te seguir, como é que é? Adriana Malacari. Adriana. Né? E tem também o Instagram da empresa, que é a Main Group. Menino, vai lá. Não se esqueça, você que tá aí, que quer abrir uma empresa, não importa o que você faz de manicure, massagem, cabeleireiro, bolo, festa, docinho, não sei, e você tá perdido, não sabe por onde começar, que é coisa de muitas pessoas que estão aqui, uma manicure, às vezes,
ela sabe fazer bem, falar, não tem muito cliente. Mas às vezes é colocar ali, se estruturar no Instagram, fazer direitinho uma página como é a sua. E dali se começar, né? Porque manicure tem várias. Se divulgar, né? Mas o divulgar ali talvez é o pulo do gato para você ser uma excelente profissional. Isso. Eu tenho uma manicure que veio aqui fazer também um podcast. Ela ganha muito bem a vida dela, mas porque ela se coloca, ela paga também alguém para ajudar ela. Então é isso, às vezes a gente só quer receber, mas não quer pagar alguém para nos ajudar. Isso. Mas às vezes quando a gente paga alguém para nos ajudar, sempre quando vai junto, a gente vai mais longe. Então, tipo assim, é bem melhor você pagar alguém. Ah, vou ter que pagar? Vai ter que pagar, mas o sucesso é garantido. Isso. Na verdade, é tirar do pensamento que uma consultoria, ele é uma coisa que você vai gastar. Na verdade, você não vai gastar, você vai investir, né? Porque você vai ter um especialista naquela área para te ajudar e também investir em conhecimento em você mesmo. Porque os cursos, né, de formação, de reciclagem, eles são muito importantes, né? A gente precisa estar todo tempo, o mercado ele está ali entre altos e baixos, né? Ele está em constante movimento. Então, você precisa acompanhar isso. Não só nós profissionais, como também os empreendedores, os empresários, enfim. Top. Todos nós. Muito obrigada, gente. Obrigada, Adriana. E até a próxima. Daqui a pouco ela volta aqui, daqui a 5 anos. Não, 5 anos, ano que vem, contando o resto das histórias toda. Maria Tricada. Toda bom. Gente, beijo. Tchau. Tchau, tchau. Deixa eu vir aqui, é só apertar ali. Eu tô indo. Calma, peraí, fica aí rapidinho, Adriana, que eu vou fazer uma foto com você pra ser